funcionando? Sim. Vou levar conta do tempo. Tiago, um prazer te conhecer aqui. É um prazer estar aqui com as pessoas que tão amavelmente e pacientemente participam nesse evento. Eu queria agradecer o convite. Depois, quando o mestre Grandinetti entrar, vou agradecer pessoalmente a ele. Vou falar sobre direitos fundamentais. Especificamente, vou falar sobre direitos fundamentais no direito internacional. E vou falar um pouco do sistema interamericano de direitos humanos. E vou descrever, muito brevemente, alguns dos sucessos do sistema, para depois entrar de pleno na crise na qual o sistema de direitos humanos interamericano se encontra no momento. A crise é uma crise que começou, eu diria aproximadamente há 10 anos. E tem vários países, principalmente países latino-americanos, que têm desafiado o sistema interamericano de direitos humanos, frontalmente. Principalmente os chamados países bolivarianos. E eu vou interpretar o desafio que esse grupo tem apresentado. Eu tenho interesse em conhecer a natureza do desafio, que não é uma coisa tão simples, porque tem muito pronunciamento oficial, mas pouco, ou digamos, pouca análise jurídica. Então, é difícil saber a natureza do desafio. Eu vou interpretar a natureza do desafio tentando ser fiel ao que está acontecendo. Mas, além do mais, eu acho que é importante para o que eu quero fazer oferecer uma interpretação que seja interessante. Então, quando não der para saber exatamente o que se está dizendo por meio desse desafio, então aí é o momento de pensar, refletir qual é a interpretação mais interessante. Eu, finalmente, vou interpretar o desafio, ou, digamos, o reclamo bolivariano, como um reclamo pela politização dos direitos humanos. Eu acho que é um reclamo interessante, mas problemático, em alguns sentidos. Finalmente, os países que se apresentam como dissidentes dentro do sistema interamericano são países que estão pedindo que os direitos humanos sejam interpretados e entendidos como política. E, claro, isso é um desafio frente a uma parte importante da teoria que interpreta os direitos humanos não como política, mas como princípios. Aí estou fazendo alusão
a distinção sobre a qual o colega Streck falou na última intervenção. E aí, então, temos esse debate, não, entre duas visões, não só um debate, claro, dentro do sistema interamericano, um debate dentro do debate geral sobre direitos humanos internacionalmente. Então, tem, de um lado, as pessoas que falam direitos humanos são política, tem outras pessoas que falam, não, direitos humanos é princípio, é norma, faz parte da deontologia, não tem nada a ver com teleologia. Então, em parte, os dois lados, digamos, tem um tipo de convergência, vou dizer finalmente, não, porque a posição é que os direitos humanos são uma coisa ou a outra. Então, que é importante separar política de princípio. Claro, a diferença, uma diferença importante, é que um lado está falando direitos humanos são política, o outro lado está falando direitos humanos são princípios. Então, essa história me lembra um pouco uma história espanhola, não sei se seja conhecida aqui, a história do padre, que ele é visitado pelo bispo, que vai fazer uma inspeção, uma coisa que faz parte da rotina. Então, chega lá, entra na igreja, está tudo certo, dá uma olhada na documentação, está tudo em ordem. Então, finalmente, ele vai, o bispo vai na casa do padre. Então, o bispo vê que o padre aí na casa, no quarto, não tem uma cama, tem um camão, uma cama enorme. E aí o bispo pergunta, desculpa, mas por que o senhor precisa de uma cama tão grande, se o senhor mora aqui sozinho? E o padre fala, não, é que eu não moro aqui sozinho. Eu moro aqui com a minha sobrinha. E o bispo pergunta, mas o senhor mora aqui com a sobrinha? E o padre fala, é. E o bispo pergunta, mas o senhor dorme na mesma cama com a sobrinha? E o padre fala, é. E o bispo pergunta, e quantos anos tem a sobrinha do senhor? E o padre fala, 18. Então, claro, o bispo está escandalizado. E aí o padre, dando-se conta, tenta acalmar o bispo e fala, senhor, não precisa se preocupar. Eu dormo nessa cama com a minha sobrinha. Mas a gente coloca uma tábua no meio. E ela dorme de um lado. E eu durmo do outro lado. Então, o bispo fala, estou entendendo. Então, a tábua é para evitar a tentação. E o padre fala, não. Quando a gente quer evitar a tentação, a gente tira a tábua. Então, a forma de evitar a tentação é você se entregando à tentação, não? E aí já você não tem mais tentação. E um pouco assim com o negócio dos princípios e da política. Não? Tem os princípios de um lado e tem a política do outro lado. Então, tem uma tábua no meio. Então, sempre está a tentação de passar da política aos princípios, do princípio à política. Então, você tem essa tábua para evitar a tentação. Então, eu acho que um pouco o que eu vou fazer, finalmente, é convidar a tirar a tábua. E, então, ceder à tentação. Mas falei anteriormente que eu ia agradecer ao mestre Grandinetti em pessoa. Então, vou agradecer o convite. É um prazer estar aqui, como falei anteriormente. Eu acho que esse evento é simplesmente uma continuação da nossa conversa. Tivemos a honra da visita do mestre Grandinetti nos Estados Unidos nesse ano. Ele apresentou uma bela palestra. Então, aqui agora é a minha revanche. E
E, bom, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui também com o professor Luigi Ferrajoli, que a gente já decidiu que a língua franca era o espanhol entre nós, porque eu não falo, infelizmente não falo italiano. E nos podemos comunicar em espanhol muito bem, porque ele habla um espanhol perfeito. Assim que é um prazer estar aqui com você. E uma ideia do professor que eu gostaria de incorporar nas minhas reflexões é a ideia das garantias como obrigação não só do Estado, mas da comunidade. Quer dizer, bom, na minha interpretação, estou aqui frente à fonte, então eu tenho que ser um pouco diferente, mas a minha interpretação é que a comunidade não deve delegar e dizer o Estado é responsável por fazer valer os direitos. Então, a comunidade é responsável. E, bom, eu, examinando os escritos do professor sobre o tema, eu pensei numa história que contou para mim uma amiga que visitou Leningrado, quando ainda tinha Leningrado, ainda tinha a União Soviética. Então, ela contou para mim que ela pegou um ônibus. Então, ela entrou no ônibus e ela reparou que no ônibus se entrava, e, claro, era importante ter um bilhete, ter um ticket para entrar. Mas você mostrava esse bilhete não para o motorista, também não para uma pessoa que estava controlando. Você mostrava para os outros passageiros. Então, quer dizer, o ônibus não era do motorista, não era do Estado, não era do governo, não era do controlador, era do povo. Então, é o povo que tem que fiscalizar. Então, estou pensando um pouco a ideia, é assim, não, que a responsabilidade está com a comunidade. E é uma ideia que eu acho, bom, depois talvez informalmente possamos falar um pouco mais sobre o tema, é uma ideia que a mim me tem um sabor a Rousseau. Não? A comunidade é quem vai exigir, cumprir com os direitos. Em todo caso, isso é uma ideia a qual eu vou voltar depois, durante as minhas disquisições. E, claro, eu vou tentar ser breve, deixar talvez um pouco de tempo final, do tempo que me corresponde, caso tiver alguma pergunta ou alguma crítica a fazer. Em todo caso, falando do sistema interamericano, bom, já se tem escrito muito, já se falou nesse evento sobre o sistema interamericano. E já, claro, o colega, amigo, irmão Grandinetti falou um pouco sobre o tema para nós nos Estados Unidos. O sistema interamericano é um sistema que é bastante conhecido no Brasil, na América Latina, é um sistema que, dentro de uma região problemática, muito problemática em matéria de direitos humanos, tem conseguido muito. Não é um sistema perfeito, claro, mas tem conseguido muito. Primeiro, é um sistema que, até agora, era apoiado unanimemente na região. Todos os países com a possibilidade de assinar a Convenção Americana de Direitos Humanos tinham assinado essa convenção. E todos esses países tinham reconhecido a competência vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte tinha decidido casos polêmicos e, em geral,
a Corte tem decidido os casos de uma maneira muito interessante. E, em geral, os estados têm cumprido. Claro, tem algumas áreas que são mais complicadas. Os estados têm uma tendência a cumprir quando o Estado manda pagar alguma coisa, ou fazer uma coisa que dá para fazer rápido. Quando é uma questão mais complexa, por exemplo, questão de impunidade, acabar com impunidade, já é uma coisa mais complicada, e aí, então, o cumprimento é um pouco mais difícil. Mas, em geral, acho que é importante reconhecer que o tribunal tem conseguido fazer bastante, especialmente na área de direitos fundamentais. E uma coisa que é quase milagrosa é que a Corte e a Comissão não têm se limitado a direitos de primeira geração, mas têm feito bastante na área de direitos de segunda e, às vezes, de terceira geração. E claro, quando se fala normalmente sobre o sistema americano, então se fala sobre o que tem feito a comissão e o que tem feito a Corte. Mas, na minha opinião, é importante também ver o que tem acontecido nos países, especialmente latino-americanos, que eu acho são o coração do sistema interamericano de direitos humanos. Os países latino-americanos, em geral, têm adotado constituições que apoiam de uma maneira muito forte o sistema interamericano de direitos humanos e os direitos humanos ao nível internacional. Os tribunais da América Latina em geral têm visto a Convenção Americana de Direitos Humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos quase como direito interno. Então, tem tido esses países uma tendência a interpretar os direitos fundamentais nacionais dentro das constituições nacionais, dentro do esquema criado, construído pela Corte. Então, essa Corte tem evoluído, e aqui tem um paralelo, eu acho, um pouco com a Corte Europeia de Direitos Humanos, na direção de se convertir um pouco num tribunal constitucional para a América Latina. Então, quer dizer, o sistema tem conseguido muito, não só como sistema, como com as coisas que o sistema faz diretamente, mas com a influência que o sistema tem dentro do direito nacional dos diferentes países latino-americanos. E, bom, o tribunal tem, como eu já falei, decidido casos complicados, polêmicos, sobre direitos de primeira, segunda, terceira geração, tem decidido, de uma maneira muito interessante, questões sobre a autoridade do tribunal. E bom, é uma história interessante, não? Uma história inesperada, considerando a situação dos direitos humanos na América Latina e os desafios. E, bom, no meio dessa história, então, há aproximadamente 10 anos, começa um conflito com um grupo de países, começar a criticar, mas de uma maneira violenta, a Corte e a Comissão, especialmente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, claro, não é uma briga entre burocracias. Estamos falando de uma briga entre pessoal de muito alto nível. Claro, uma figura muito importante na batalha foi o presidente venezuelano Hugo Chávez. Bom, e agora Nicolás Maduro, durante a época de Chávez, era o chanceler da Venezuela. Então, ele também participou muito nesse processo de criticar. Mas figuras, por exemplo, como o presidente do Equador, Rafael Correa,
que tem se pronunciado de uma maneira muito agressiva contra o sistema interamericano de direitos humanos, tem dito que o sistema tem, e aqui cito, o sistema tem que revolucionar-se ou desaparecer. De uma maneira similar, o presidente boliviano Evo Morales tem dito que o sistema tem que decidir se vai continuar sirviendo al imperio o se va a dedicar a los pueblos de las Américas. Então, quer dizer, é uma batalha campal, uma batalha realmente a um nível muito alto. E o desafio que eu me apresentei é o desafio de interpretar qual realmente é a crítica que a gente está fazendo, qual é o reclamo. E, claro, é importante dizer que nesse debate tem se produzido não só retórica, assim, desse tipo citada agora, mas tem tido muitas ações. Por exemplo, países têm criticado decisões, especialmente, como eu falei anteriormente, da comissão, mas também da Corte. Decisões específicas, em casos contenciosos, mas também determinações em relatórios principalmente da comissão. Além do mais, há aproximadamente 2 anos, o Estado de Equador apresentou formalmente na Organização de Estados Americanos uma série de propostas para reformar, ou se usamos a retórica do Rafael Correa, para revolucionar o sistema interamericano de direitos humanos. Essa reforma, claro, foi apoiada principalmente diretamente, de uma maneira muito empolgada, poderíamos dizer, pelo grupo bolivariano. Então, quer dizer, pela Bolívia, pela Venezuela, pela Nicarágua. Tem alguns países que são aliados, por exemplo, a Argentina. O Brasil, às vezes, flirteia um pouco com o grupo. Mas, finalmente, quando se votou na proposta, a proposta, aliás, nesse ano mesmo, foi em março, foi rejeitada. Mas foi rejeitada e aí Equador e Bolívia ameaçaram com sair do sistema. E aí, então, a Argentina apresentou uma resolução para continuar a conversa. Quer dizer, não vamos fechar a porta para a discussão. Foi, digamos, uma movida política para evitar a saída desses países. Claro, a história da Venezuela é mais complicada. Venezuela, o ano passado, decidiu formalmente começar um processo de denúncia da Convenção Americana de Direitos Humanos. Quer dizer, a Convenção dá a possibilidade aos países de denunciar a Convenção. Então, depois do ato de denúncia, passa um ano, e depois desse ano o país pode, então, sair do sistema. Então, há 2 semanas, se cumpriu um ano da denúncia da Venezuela. Então, formalmente, a Venezuela agora está fora. Então, é uma coisa séria, claro. É uma coisa séria, é um debate interessante sobre direitos humanos a nível internacional. Pode ter consequências sérias para a região toda. Porque, claro, num caso extremo, que eu acho que é improvável, poderia se acabar na situação antes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, quer dizer, numa situação na qual a implementação dos direitos humanos acontece na região só ao nível nacional. E, claro, isso cria uma série de problemas, porque
às vezes, no sistema nacional, fica muito complicado, muito difícil fazer valer os direitos humanos. Então, uma instância e um sistema internacional é, ao meu ver, fundamental na hora de apoiar os direitos humanos, a implementação dos direitos humanos. Então, por isso é interessante falar, eu acho, sobre esse desafio. Eu acho que é um desafio que é interessante para a discussão internacional sobre direitos humanos e é importante para a região. No meu trabalho, eu considero 3 interpretações do reclamo bolivariano. Uma é uma interpretação segundo a qual o grupo bolivariano está simplesmente fazendo um reclamo soberanista e de não intervenção. Então, claro, é uma resposta clássica frente aos direitos humanos. Dizer os Estados são soberanos, direitos humanos é questão nacional, então uma violação da soberania e do princípio da não intervenção que uma instância internacional pretenda dizer a um Estado soberano o que tem que fazer. Esse tipo de interpretação é uma interpretação que colocaria o reclamo bolivariano um pouco ao nível do reclamo britânico no sistema europeu. O governo britânico tem usado de uma maneira muito aberta a retórica soberanista. E, bom, tem membros do governo atual que tem reclamado frente às decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos. Na Inglaterra, inclusive, fala-se em vaticanismo de Estrasburgo, do Tribunal de Direitos Humanos Europeu. Bom, e, claro, tem retórica na América Latina que tem um pouco esse sabor soberanista. Não? A Venezuela, Equador, Bolívia, às vezes, usam o conceito da soberania. Então, atacam a Corte Interamericana, ou atacam a Comissão Interamericana dizendo essas instâncias estão contra a soberania dos Estados e estão intervindo onde não deveriam intervir. Então, às vezes, é um pouco tentador pensar que isso é o que os países estão fazendo. Agora, o interessante é que nenhum dos países dos quais estamos falando tem dito diretamente direitos humanos é questão nacional. E não é legítimo ter um sistema interamericano ou um sistema internacional de direitos humanos. Aliás, o que é curioso é que a Venezuela e o Equador têm se pronunciado no seguinte sentido: se não conseguimos revolucionar, reformar o sistema interamericano, vamos criar um sistema paralelo. Vamos criar um sistema internacional de direitos humanos dos nossos povos latino-americanos. Claro, um pouco a briga é a briga com os Estados Unidos. Então, no sistema interamericano estão os Estados Unidos, e aí o grupo bolivariano ameaça dizendo vamos criar um sistema paralelo. Mas o interessante é que o grupo não está dizendo vamos acabar com os direitos humanos ao nível internacional e vamos deixar os Estados se ocupar exclusivamente sobre direitos humanos.
Eles não estão dizendo isso, estão dizendo vamos construir um sistema à parte. Tem muitas pessoas que têm questionado a sinceridade desse tipo de asseveração. E tem pessoas que têm dito, não, isso é pura retórica, eles vão sair, depois não vão criar nada. Esse é outro tema. Aqui eu acho que não é questão de psicoanalisar o que os países bolivarianos estão fazendo, mas de considerar o que está se apresentando. E eu acho que o reclamo realmente não tem a forma do reclamo soberanista. Mais importante para meus propósitos é que esse tipo de reclamo não é interessante. É um reclamo que vem se fazendo há 100 anos, que cientificamente não tem muito interesse, que realmente não é convincente. Especialmente, claro, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, tem se criado muita instituição que vai contra a noção de que os direitos humanos são questão dos Estados nacionais. E, aliás, não é só no direito de direitos humanos que se vê essa realidade. O direito internacional, em geral, hoje, é um direito que descansa sobre a noção de que a comunidade internacional tem uma obrigação, e aqui voltamos à ideia do professor Ferrajoli, tem uma obrigação na implementação dos direitos, que não é só questão dos Estados nacionais. Bom, a segunda possibilidade é interpretar esse reclamo como simplesmente uma briga sobre algumas decisões isoladas do sistema. E, claro, especificamente a Venezuela tem identificado várias decisões do sistema interamericano que são, segundo o governo venezuelano, problemáticas. Mas, quando se examina o que a Venezuela tem dito sobre esses casos, realmente não é convincente, não dá para pensar que realmente esse é o problema, porque brigas sobre casos específicos tem todos os países. O sistema interamericano tem decidido contra todos. O Brasil, bom, não tenho que falar aqui isso no Brasil, o Brasil tem reclamado. Tem decisões que o Brasil não tem gostado, e o Brasil tem reclamado, protestado. E o que a Venezuela está fazendo enquanto esses casos não é muito diferente. Então, eu acho que a divergência sobre algumas decisões também não é o que está acontecendo. Além do mais, voltando ao meu ponto principal, esse tipo de reclamo também não seria interessante. Se examina o que a Venezuela e os outros países estão falando sobre decisões específicas, não é uma questão interessante. Por exemplo, a Venezuela, sobre 6 casos que são identificados, reclama que a Corte tem aplicado de uma maneira errada a doutrina de esgotamento de recursos internos. Então, apresenta argumentos, mas são argumentos, em geral, na minha opinião, fracos, não são interessantes realmente. Não reconhecem, por exemplo, que essa doutrina tem exceções. Então, claro, se você pode criticar o tribunal sobre essa doutrina, mas você não pode dizer simplesmente o tribunal tem que respeitar o sistema interno. Claro, porque tem exceções a essa doutrina. Então, você tem que considerar quando se aplicam, quando não se aplicam e tudo mais. E, realmente, não é uma coisa que tem sido feita e eu acho que não dá para fazer. Então, a terceira opção que eu apresento é a opção de interpretar o reclamo como um reclamo pela politização dos direitos humanos. E aqui eu reconheço que, claro, mesmo se tem muita retórica que é consistente com esse tipo de reclamo, por exemplo, tanto o Equador quanto a Venezuela tem dito que um problema do sistema interamericano de direitos humanos é que se focaliza muito
nos direitos de primeira geração e muito pouco nos direitos sociais, econômicos, culturais. Que isso é um pouco retórica de politização. Mas, do outro lado, às vezes, os países bolivarianos têm reclamado frente ao que eles chamam de politização dentro da comissão, dentro da corte. Então, quer dizer, esses países também veem a politização como um problema. Mas eu acho que esses países veem um tipo de politização como problemática, e a politização que eles chamariam de reacionária. Então, o problema do sistema interamericano, segundo a minha interpretação do reclamo, não é que é politizada, mas que é politizada numa direção errada, que não reconhece, primeiro, que a questão de direitos humanos é uma questão de política. Segundo, que por ser uma questão de política, a Corte tem que ser deferente frente ao Estado. E terceiro, que o sistema tem uma obrigação de reconhecer os Estados progressistas e revolucionários. Isso faz parte muito da retórica. E, claro, não dá para fazer a análise completa, mas, frente a esse tipo de reclamo, eu considero 3 respostas. Dá para ver que tem uma estrutura aqui muito rígida, não? 3 interpretações, 3 respostas, então uma coisa simétrica. Em qualquer caso, uma resposta, e aqui voltamos ao que o professor Streck, ou Streck, como se falaria aqui, estava falando, seria dizer direitos humanos é questão de princípio. E, por ser questão de princípio, exclui a política. E, claro, tem uma tradição filosófica moderna muito forte por trás desse tipo de resposta. O professor Streck estava falando no Habermas. Claro, Habermas é uma figura que tem criticado o Tribunal Constitucional alemão precisamente por interpretar direitos fundamentais como valores, quer dizer, como metas, como política pública. E então ele tem proposto interpretar os direitos como princípios. Também faz parte da filosofia do Ronald Dworkin, que faz a distinção entre princípio e policy, que é política pública. E claro, da perspectiva do Dworkin, do Habermas, você poderia dizer o que o grupo bolivariano está dizendo está errado. Frente a essa resposta, bom, eu diria que esse tipo de resposta é problemática. E o que eu apresento é que os direitos humanos têm a ver com princípio, mas têm a ver com política também. E é importante reconhecer que, especialmente quando estamos falando em direitos sociais, econômicos, culturais, tem muita questão de política por atrás. Aliás, entre filósofos, tem se argumentado muito que esses direitos não são direitos, porque são muito política. Mas, claro, esses direitos estão nas constituições latino-americanas, nas convenções internacionais e tudo mais. Então, se fazem parte das garantias básicas, fundamentais, então você tem que reconhecer que tem política. Aliás, mesmo os direitos clássicos de primeira geração, como o direito de liberdade de expressão, direitos no processo penal, são direitos que têm uma dimensão política também. Então, não dá para simplesmente dizer direito é princípio, o que o pessoal está falando está errado, vamos mudar de tema. Tem que reconhecer que tem política e é um erro dizer política não tem nada a ver.
E, bom, uma coisa que eu faço no meu trabalho, eu tento mostrar como é que a política entra. E é um tema muito complicado, não? Porque eu sou uma pessoa que é a favor de uma interpretação que não é rígida do que é princípio, do que é política. Eu acho que é um erro sugerir, como às vezes o Habermas ou Dworkin tendem a sugerir, que os princípios são universais, são absolutos. Eu acho que é importante ter uma perspectiva um pouco mais flexível e reconhecer que mesmo princípios não são absolutos, não são universais. Mas, mesmo assim, eu acho que a distinção entre princípio e política é útil dentro do direito e dentro dos direitos humanos, precisamente porque focaliza a ideia de que tem alguns aspectos dos direitos humanos nos quais não há deferência frente ao Estado. E tem outros aspectos frente aos quais sim há deferência. Então é importante capturar. E eu acho que esse tipo de distinção é muito útil. Então é complicado, mas é importante, é crucial reconhecer o papel das duas noções dentro da implementação dos direitos humanos. Então, aqui, voltando à briga no sistema interamericano de direitos humanos, uma coisa que é interessante é que, claro, dentro da visão que estou apresentando, reconhecer que há um aspecto político não quer dizer que o Tribunal Nacional ou Internacional tem que ceder completamente ao Estado. O tribunal ainda tem um papel, tem uma função que é importante, tem que controlar. Então, tem mais deferência, mas não é ceder completamente. E, claro, aí é que dá para ver exatamente onde que está a diferença frente ao que está apresentando o Grupo Bolivariano. O Grupo Bolivariano tem uma noção, e dá para ver dentro do direito nacional, nesses países, em todos, Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua, que há uma visão dos direitos, uma visão politizada. Então, tem um padrão que é idêntico. Entra o Estado, o governo, ataca as instituições jurídicas, se cria uma nova Constituição, então se mantém um controle sobre os juízes. E, na minha opinião, o que está acontecendo é que, nesses países, se tem ideia um pouco de que, como o juiz está fazendo política, o juiz não deve atrapalhar o centro da política, que é o governo. Então, se eu penso um pouco no sistema francês do executivo até a última modificação da Constituição, que tinha um sistema no qual tinha uma eleição de presidente, uma eleição pelo parlamento. Então, às vezes, tinha um sistema na França de coabitação. Tinha um presidente de um partido e um primeiro-ministro e um parlamento de outro partido. Então, por exemplo, a última vez foi o Lionel Jospin, que era primeiro-ministro, e o Chirac, que era presidente. Então, eles estavam brigando sempre. Então, tinha um problema de incoerência. Então, acho que a visão um pouco é que o juiz, quando começa a criticar o governo, está atrapalhando. Então, uma coisa incoerente, o juiz e o tribunal têm que estar em harmonia. Então, se o juiz não está em harmonia, então vai criar incoerência. Então, claro, tem também o problema de que o juiz realmente tem que ser deferente dentro dessa visão dos direitos humanos. Em qualquer caso, só para fechar, eu diria que, bom, é muito interessante a visão, é problemática porque, como eu estou falando, mesmo no aspecto político dos direitos humanos, não quer dizer entrega frente ao governo. E, claro, o que é importante é reconhecer que tem tanto política como princípio dentro dos direitos humanos, e também reconhecer que não vai ter utopia.
vai ter briga sempre. Então, aqui vemos outra convergência entre o grupo bolivariano e os adversários, não? Que os dois grupos acreditam em utopia. Um grupo acha, bom, questão de direitos humanos é questão dos tribunais e o governo tem que simplesmente seguir e não reclamar. O grupo bolivariano está falando, não, direitos humanos é política, é questão do governo e o tribunal tem que seguir. Então, o que é importante reconhecer é que direitos humanos é sobre as duas coisas, princípios, políticas, e que vai ter briga sempre. Então, na área de direitos humanos, não tem utopia, não tem harmonia, vai ter briga sempre, e tem que aceitar a briga, porque faz parte do sistema. E nessa briga, voltando à ideia e concluindo aqui, do professor, a comunidade tem um papel muito importante a desempenhar. Muito obrigado.